Olá, prezado aluno, prezada aluna. Que honra eu, professora Elaine, estar aqui com vocês em mais uma live. E agora nós vamos trazer um tema maravilhoso para você que está ainda pensando qual é a atuação, qual é o perfil profissional que eu quero seguir, aonde eu quero aprofundar os meus conhecimentos. Hoje quero chamar à tela aqui a professora Cecília Antero. Professora Cecília, seja muito bem-vinda. Tudo bem, professora? Oi, Elaine, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Olha só, quero apresentar você aos nossos alunos, às nossas alunas ou futuros alunos, a professora Cecília Antera, nossa professora aqui da Gran Faculdade, professora, ela é mestre e doutora em administração e especialista na área de finanças. Ou seja, hoje a professora Cecília vai trazer para nós aqui um tema fantástico, como eu disse para vocês no começo, para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar e possam se encantar pela área financeira, não é, professora? Isso mesmo, Elaine. A gente vai falar de um tema e eu quero convidar aqui, então, para que a professora Cecília possa aprofundar e trazer para vocês, professora, qual é a atuação do administrador financeiro? Então, hoje nós vamos focar nessa questão da atuação do administrador para chamar atenção para as diferentes possibilidades, né? E o que a gente tem que pensar? O administrador, de maneira geral, ele toma decisões, né? E o administrador financeiro, ele vai manter esse foco de tomar decisões. E aí, qual é o nosso principal norte? É o que eu tenho que fazer enquanto administrador financeiro para maximizar o valor da empresa e, ao mesmo tempo, observando questões éticas, as questões de governança, por exemplo, também os stakeholders, né, que são os envolvidos, interessados na atividade da empresa. Então, esse administrador financeiro ele tem um papel muito importante, porque ele precisa atuar para maximizar o valor da empresa, mas respeitando todos esses pontos que eu comentei anteriormente. Olha só, professora, que legal. Eu acredito assim que quando a gente fala em atuação do administrador financeiro, muitas vezes nós podemos pensar o seguinte: como é que nós podemos entender essa atuação e mostrar para os nossos alunos essa questão, essa ligação do administrador financeiro com toda a organização, que é o que você falou, esses stakeholders, não é, professora? Sim, exatamente, professora Elaine. A gente tem que ter em mente, né, o nosso estudante precisa ter em mente que a atuação dele vai interferir em todas as áreas da empresa. A gente não pode esquecer que a empresa ele é um todo interligado, então as decisões financeiras vão afetar os outros departamentos e, por isso, o administrador financeiro ele precisa ter noção de que como que eu vou atuar, quais são as principais atividades, mas não deixar de lado essa interface que existe entre os outros departamentos da empresa. E existe essa ligação com os outros departamentos, né? Quando a gente pensa assim, a atuação do gestor financeiro. O gestor financeiro, ele, às vezes, né, a gente olha para uma organização e a gente vê assim, puxa, o financeiro, né? Não vamos, né? Como que a gente vai ter esse relacionamento? Só que o setor financeiro, ele atua com todas as áreas da organização. Nós estamos numa época agora onde essa questão de virada de ano, uma das principais questões é o orçamento para o ano seguinte, não é, professora? E essa atuação com os demais departamentos é essencial, não é? Sim, exatamente. As decisões, né, esse exemplo foi excelente, professora Elaine, porque vamos pensar em termos de orçamento, né, que é um dos tópicos que a gente vai abordar. Se esse orçamento for elaborado pensando só na parte área financeira, algumas decisões, como por exemplo, eu vou reduzir custos. Essa decisão de reduzir custos, ela pode impactar a área de vendas, a área de marketing de maneira negativa. Então, o administrador financeiro ele precisa pensar, tomar as decisões, né, mantendo o norte da maximização do valor da empresa, mas ele tem que levar em consideração como que essa decisão vai afetar os demais departamentos e os resultados da empresa para os próximos períodos, né? Exatamente, e pensar que é um trabalho conjunto, é um trabalho de planejamento. Quando nós falamos em atuação do administrador financeiro, uma das
dos perfis que o nosso aluno, nossa aluna pode seguir, é trabalhar com o planejamento financeiro, seja na área pública ou na área privada. Essa atuação de um planejamento financeiro vai muito além disso que nós estamos falando, que é o orçamento. É grandioso, né, professora? Sim, professora Elaine, o planejamento financeiro, ele tem um papel importantíssimo dentro do conjunto da empresa, e aí, assim, a gente tem que pensar, quando falamos em planejamento, a gente tem que lembrar, nós temos um planejamento de curto prazo, nós temos um planejamento de médio e de longo prazo. E a gente pode pensar também no planejamento no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, quando o administrador financeiro ele vai fazer o planejamento da área de finanças especificamente, ele tem que pensar o seguinte: como as minhas ações estão ligadas com curto, médio e longo prazo, mas também como as minhas ações estão ligadas com o estratégico e com o operacional. Então, reforçando aquela questão da interligação, da conexão das ações. O administrador financeiro ele vai definir, por exemplo, nós estamos em 2023, nós temos um planejamento para 2024, nós temos um planejamento para daqui a 5 anos e nós temos um planejamento para daqui a 10 anos. E todas as ações que ele vai definir, elas têm que estar concatenadas, né? Porque se ele toma uma decisão hoje, uma decisão impensada, essa decisão vai impactar curto, o médio e o longo prazo. Vai afetar o operacional, vai afetar o tático e vai afetar o estratégico. Então, é de suma importância essa atividade e, na verdade, ela tem que estar linkada com onde a empresa quer chegar. Né? Qual é o objetivo dessa empresa daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? E o administrador financeiro vai se inserir nesse conjunto de ações. Então, não é uma ação isolada, não é uma atividade simples, mas ele vai definir os rumos da empresa e depois dessa definição, né, quebrar esse grande objetivo que está relacionado ao planejamento em microatividades que vão ser realizadas a cada mês, a cada semana, a cada dia. Então, a gente pensa que é um trabalho isolado, professora Elaine, mas na verdade é uma ação hoje que vai ter efeitos, né, daqui para frente, 1, 2, 10 anos na empresa. Então, é muito importante. É verdade. E quando você fala dessa questão né, os nossos alunos aí têm do nosso material também, e quem não é nosso aluno começa a ficar curioso, quando a gente fala, né, nessa pirâmide, onde eu tenho, né, os níveis estratégicos e que o planejamento financeiro atua em diversos níveis, a gente tem que pensar também que, além desse planejamento financeiro, tem toda uma questão, você trouxe muito bem, professora Cecília, a questão dos resultados organizacionais. Temos que pensar como uma governança, né? Uma governança corporativa, onde a partir do momento que eu tomo determinadas decisões, isso vai afetar o que você disse, e eu reforço aqui, os resultados organizacionais. Então, a atuação do administrador financeiro é de vital importância para a organização. E eu vou além, professora, tem a questão ética nos negócios. O profissional da área administrativa financeira, eles têm que estar muito ligados nessa questão quando a gente fala dessa governança, da transparência, da ética dos negócios. Existe isso também, né, professora? Sim, professora Elaine, muito bem lembrado. A questão ética e a questão da governança, né, elas conversam muito, elas são muito importantes porque hoje, principalmente falando em termos de governança, né, nós temos uma preocupação muito grande, eu falo nós, né, em termos de empresas, as empresas têm uma preocupação muito grande com a questão de como nós somos vistos no mercado. Então, as empresas querem ser vistas como empresas sérias, como empresas que atendem à legislação, como empresas que respeitam seus funcionários, que respeitam seus clientes, que mantêm boas relações com os fornecedores. Então, vou exemplificar de maneira muito simples uma questão que faz parte do dia a dia de quase todo mundo. Mas a gente pode pensar, por exemplo, um administrador financeiro que não faz um planejamento adequado, que não faz um controle financeiro adequado e está sempre atrasando os pagamentos inadimplente, e não é bem visto no mercado. Isso traz uma percepção negativa da empresa, isso afeta a imagem da empresa
E no longo prazo, isso vai afetar o valor da empresa de maneira geral. Talvez esse exemplo simples para reforçar essa questão muito importante que você colocou, professora Elaine, da questão ética, da questão da governança que precisa ser observada na atuação do administrador financeiro. Nossa, que legal. E dentro dessas funções, professora, ainda a gente sabe que os nossos alunos, né, ou os profissionais dessa área, podem atuar nessa questão da administração financeira, cuidando do ativo, do passivo das organizações. Consegue nos explicar um pouco como que ele poderia atuar, de que forma que ele atua, o que significa isso? Ótimo. Bom, professora Elaine, nós temos 4 pontos centrais, né? E como que a gente limpa esses pontos? Nós podemos pensar o seguinte: o administrador financeiro, assim como o administrador geral, né, o administrador em todas as áreas, ele toma decisões. E essas decisões são 2 tipos: onde eu invisto e de onde eu busco dinheiro, ou seja, decisões de investimento e decisões de financiamento. E aí a gente pode linkar essas decisões à questão do planejamento financeiro, à questão do controle financeiro, à questão da administração de ativos e à questão da administração de passivos. Então, em relação à questão de administração de ativos, nós aprendemos, né, professora Elaine, na contabilidade, que o ativo é onde nós aplicamos os recursos. Então, como nós vamos fazer essa aplicação de recursos? Como que nós vamos lidar com essa distribuição de recursos no nosso ativo? E a administração do passivo, muito resumidamente, ela também vai falar da questão dos recursos, porém é origem dos recursos, ou seja, de onde o nosso estudante, futuro administrador financeiro, como que ele vai coletar esses recursos financeiros? Quais são as fontes de financiamento? Porque quando nós falamos de administração de passivo, nós estamos falando de origem de recursos. E aí, assim, a gente tem um universo falando de ativos, falando de passivos, mas a gente pode exemplificar muito simplesmente. Para falar de ativos, eu poderia falar, por exemplo, da parte de administração de contas a receber, especificamente sobre a parte de cadastro, crédito e cobrança. E na parte de administração de ativos, a gente poderia fazer uma discussão muito interessante sobre quais são as fontes de financiamento disponíveis para a empresa. Como que o nosso estudante pode acessar essas fontes, buscar a fonte mais interessante, né? Como eu disse, professora Elaine, é um universo, e aí a gente tem essa discussão e a gente pode deixar esse gostinho de quero mais para um próximo momento, para falar um pouco mais detalhadamente sobre a administração do ativo, a administração do passivo e chamar a atenção do nosso estudante sobre a importância da sua atuação como administrador financeiro para a empresa como um todo. Nossa, professora Cecília, eu tenho só a agradecer, passou tão rápido esses nossos minutos aqui na nossa live, a gente já está chegando ao fim e eu trago assim, né, pontos principais da sua fala, resumindo o quanto é importante a atuação do administrador financeiro dentro de uma organização. Essa administração, ela é vital, junto com as demais, ou seja, quando você fala, né, e você já falou, ela não é isolada, é junto com as demais áreas, para que a gente possa levar para a organização um resultado financeiro positivo, tá? Para que os colaboradores estejam ali dentro de uma organização que cuide do seu patrimônio, e quando nós falamos em patrimônio, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando, né, não só de patrimônios físicos, mas os colaboradores, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de recursos, claro, nós estamos falando de N questões. Então, a atuação do administrador financeiro, dentro de tudo isso que você falou, nos faz uma reflexão da importância do quanto, na verdade, é uma profissão em crescimento, certo, professora? Exatamente, professora Elaine. Esse resumo ele foi perfeito. Trouxe as principais questões que nós discutimos aqui. E é exatamente isso. A gente tem que chamar a atenção que o mercado necessita de profissionais capacitados com essa percepção, com essa visão de que a atuação do administrador financeiro ela é um diferencial dentro da empresa. E aí, como nós destacamos muito bem, né? Aqui em momento algum a gente falou de conta. Nós falamos de decisão, de relação, de conexão, de pensar no futuro. Então, assim, são questões que extrapolam a simples questão de fazer contas, né? De administrador financeiro. São questões estratégicas, né?
O administrador financeiro é totalmente estratégico. Exatamente, professora Elaine. Professora Cecília, muito obrigada pela sua participação, foi fantástica, eu adorei, passou muito rápido, tenho certeza que nossos alunos aqui, nossos ouvintes, telespectadores aqui adoraram. Mandem mensagens aqui no nosso canal para que a gente possa aí, a professora Cecília e eu respondermos, estarmos ativos juntos com vocês. E claro, né, teremos outras oportunidades para nós estarmos com a professora Cecília, dando sequência a esse assunto. Professora Cecília, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, professora Elaine. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo.